Essa furadeira. Essa furadeira incomoda tanto quanto os pais da Larissa. Olá! Olá, pessoal! Eu sou Simone Guimarães, psicanalista. E eu sou Henrique Rodrigues, psicólogo clínico. Nós somos o casal Relaciocinando. E vamos pro primeiro react do que tá em alta agora, que é da Larissa Manoela. Esse caso polêmico. Muito polêmico. E nós vamos agora pro segundo react, na verdade, né, amor? Segundo react. Lembrando que a gente não assistiu ainda, tá? A gente tá assistindo em primeira mão aqui com vocês essa segunda parte. Então acompanha aqui com a gente, vamos começar a ver a entrevista da segunda parte no Fantástico. Certo. Vamos lá? Mais desavenças levaram a um rompimento público. Larissa diz que quer assumir o controle da própria vida e dos negócios. Ela está revisando todas as movimentações financeiras feitas pelos pais, inclusive retiradas que somaram 5 milhões de reais no último ano. A gente já pode dar uma pausa aqui que já começou bem interessante. Eu tenho um apontamento já para fazer. Algumas pessoas que eu tenho visto, né, têm questionado essa coisa dela querer acompanhar o dinheiro dela. Sim. Gente, o dinheiro é dela, acho que é o mínimo que ela pode fazer e ter aí é o direito de acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro dela. E desde que ela fez 18 anos, inclusive. A Larissa tem 22 anos. Ela é sócia com os pais dela, né? Sócia com os pais dela, então ela tem o direito de revisar ali para onde está indo o dinheiro e tudo. Então, até aí, gente, para quem tá falando aí, né, que tá o pessoal comentando, tá indo para lá, tá fazendo isso com o dinheiro, os pais, não sei o quê. Gente, é o dinheiro dela, da empresa, então é um direito dela. Sim. A advogada da atriz e traz trechos inéditos da entrevista de Larissa que revelam novos detalhes da relação em família. Foi o assunto da semana. O Brasil opinou, discutiu o rompimento de Larissa Manoela com os pais. Muito se falou, muito se comentou na internet. A Larissa tem um patrimônio de muito mais de 18 milhões. Não é possível que sejam só 18 milhões como se fosse pouco dinheiro. O que consta desse patrimônio estimado em 18 milhões de reais? Quando se diz 18 milhões, estamos falando de imóveis. Segundo a advogada Patrícia Proetti, são 9 imóveis que fazem parte das 2 empresas que Larissa tinha em sociedade com os pais e das quais ela abriu mão. E mais uma casa comprada fora do país em nome somente do... Uma análise psicológica para falar para vocês, gente. Narcisista tem, tipo, comportamentos muito parecidos, né? Bem muito estereotipado. parecidos. E o que aconteceu? Por que essa chuva de comentários, né? Não tem 18 milhões, não tem, não tem. É só uma cortina de fumaça. Porque na verdade não interessa, não é esse o ponto. Não é esse o ponto não é o quanto que ela tem. O ponto ali é a situação de controle dos pais com relação ao dinheiro dela. Porque uma coisa é, quando ela era uma criança, ela precisava realmente dos pais para administrar. Outra coisa é, ela fez 18 anos, ela continuou sem poder ter acesso ao dinheiro dela, sem saber o quanto ela tinha e completamente controlada ali as empresas dela pelos pais. A gente vê que é uma cortina de fumaça, né? Sim, e esses periféricos, a gente vê que é a galera assim que defende, ou é a galera que fica só jogando assuntos que vão deixar muito camuflado o real problema, que é um problema afetivo, controle, abuso, enfim. Ao decidir pelo rompimento, Larissa ficou só com um desses imóveis. O que você tem hoje? Eu tenho um apartamento que eu acabei de vender para poder pagar a casa que eu tô morando hoje e que eu tive que pegar um empréstimo para poder quitar. A advogada diz que quando Larissa foi ao banco para solicitar o crédito imobiliário, teve o pedido negado. Porque ela não tinha movimentação bancária, não tinha histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário. A nota enviada ao Fantástico domingo passado pelo advogado dos pais de Larissa afirmava que a atriz tinha sim dinheiro para o dia a dia e que ela utilizou cartões de crédito com os quais sempre comprou tudo o que desejou. Que após os 18 anos, lhe era fornecido cartões de crédito, sim, mas esses cartões ela não tinha autorização para uso. Tanto assim que se ela quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir: posso comprar esse sapato? Tô precisando. E o pai então autorizava e dizia inclusive qual cartão poderia comprar. Agora, ela tinha uma vida que era a vida que os pais forneciam para ela. O que nós estamos discutindo aqui é a liberdade dela sobre um dinheiro que era dela, porque era fruto do trabalho dela. Já gostei muito dessa advogada, porque ela tá falando sobre a liberdade, ela não tá desfocando, né, Sim, que esse é o ponto, né? do direito da Larissa, ela tá falando ali da liberdade, que é o ponto principal. Você vê que essa cortina de fumaça toda não tá desfocando a advogada. Sim. Eu gostei dela, é muito boa. Quais valores, o que a Larissa assinou, o que a Larissa não assinou. Assim, não importa, na verdade não é esse o ponto, né? Muito boa, gostei dela. E uma outra coisa, assim, que a gente conhece, a gente que estuda, né, a gente sabe. Gente, essa coisa dos pais falarem ela tinha cartão de crédito é uma partezinha do que a sociedade sabe. Porque assim, hoje com o aplicativo,
Se eu tenho um cartão de crédito e eu dou pra Simone, eu falo, esse cartão é seu. Eu posso deixar esse cartão bloqueado pelo aplicativo. Sim. Ela vai falar, não tá Caso passando o ela cartão. Tá, eu vou desbloquear ele aqui pra você. Sim. Eu tenho controle ainda, o dinheiro é meu. Exatamente. O dinheiro não estava em posse dela, ela não tinha liberdade para comprar o que ela queria, a hora que ela queria. A partir do momento que ela tem que pedir autorização pro pai, sendo que ela é maior de 18 anos, ela tinha total direito de ter acesso a esse dinheiro e usar da forma que ela bem entendesse, a gente já vê ali uma situação de controle e abuso. Tudo mudou no fim de fevereiro, quando Larissa assumiu o controle da Mimalissa Conteúdo Artístico Limitada, a empresa dela, até então administrada pelos pais. Quando ela toma posse da carreira dela, muitas coisas e muitas frentes se abriram imediatamente, e ela foi gigante. Nesse momento, ela nem parou para analisar o que havia ficado para trás. Ela seguiu dali para frente. Recentemente agora, analisando, fazendo imposto de renda, é que ela foi analisar, o que havia acontecido nessa conta no último ano, de janeiro de 2022 a fevereiro de 2023, e aí sim, ela se surpreende, verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para contas dos pais. As quantias são diluídas, mas a soma é vultuosa, é uma soma superior a 5 milhões de reais. De acordo com os extratos da conta da empresa de Larissa, em junho do ano passado, há transferências de 1 milhão e de 500 mil reais. Em julho, as movimentações somaram quase 850 mil reais. Em agosto, uma transferência de 500 mil e em um dia só, mais 200 mil. E as transações seguem até os pais perderem acesso à conta em fevereiro. Até então, eles tinham o direito de fazer transações como administradores, direito esse previsto em contrato que ela assinou. Vocês sabem de que maneira esse dinheiro que saiu da conta da Mimalissa durante um ano foi empregado? Nunca foi prestado contas, então não tem como saber. Segundo a advogada, ao assumir a empresa, Larissa constatou que alguns impostos não tinham sido pagos. Tinham 2 débitos de tributos, de dezembro e janeiro, e que ela imediatamente tratou de resolver. Larissa contou ainda que descobriu em junho deste ano, em meio à negociação pela redivisão das empresas, em que ainda era sócia dos pais, que ela estava sem plano de saúde por falta de pagamento. Você ficou quanto tempo sem plano de saúde? Eu fiquei 3 meses sem plano de saúde. Sem saber. Larissa afirmou ainda que também em junho foi impedida de entrar num dos imóveis da família na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela buscava produtos enviados por marcas com quem ela tinha contrato. E aí foi a surpresa dela que ela foi barrada de ingressar no prédio. Não pôde entrar. Não pôde entrar. Eu não queria nem chegar e até o apartamento. Mas sim tirar correspondência, as coisas que chegavam ao meu nome, mas o meu acesso foi bloqueado. A nota do advogado dos pais de Larissa, enviada domingo passado, afirmava que ela se recusa veementemente a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai. O comportamento narcisista, ele tem muito disso, né? Da vitimização. Se recusa veementemente a conversar com a mãe. Ela tem direito de não querer conversar com sua mãe. Ela tem o direito de ter rompido essa relação. Ela tá chateada, ela tá magoada. Mas eles colocam ali na defesa deles como do lado emocional da situação. Porque o lado lógico tá muito claro, os fatos estão aí. Eles, na verdade, estão justificando com vitimismo a apropriação indébita do dinheiro ali da conta. E não interessa se ela recusa falar com a mãe, se ela não recusa. Não é esse o ponto, é o direito dela. E para os leigos, que não são profissionais, que entendem do assunto igual a gente, eu vou explicar uma outra coisa. Até, não é que a Larissa Manoela, do nada ela falou assim, não vou mais conversar com os meus pais. Não é birra, gente. Até chegar a esse ponto, ela sofreu muito. Dá pra ver na expressão dela, tá assim, muito abalada, ela tá triste, ela não tá feliz. Ela só deve ter aceito isso porque era o único caminho que ela achou. Para uma pessoa chegar nessa decisão extrema, gente, não é por birra, é por necessidade. E sim, se livrar de pessoas narcisistas, se afastar completamente delas é uma necessidade que liberta muitas pessoas vítimas de narcisismo. E pra Larissa ter chegado nesse ponto, imagina o quão dolorido que foi esse processo, dela ir percebendo, dela ir tentando, né? Até porque tem aquela mensagem que mostra que ela mandou uma mensagem pra mãe no Natal, e a mãe foi super grossa com ela, mandou ela pra aquele lugar, falou que ia nem ler a mensagem, que ia pagar. Então a gente percebe dali que não teve uma... receptividade. Não teve nem receptividade de conversar, porque não era interessante pra mãe da Larissa conversar sobre isso. Pra ela era assim, como no diálogo que ela teve ali. Eu não vou abrir mão de mexer no seu dinheiro. Você quer me chamar de mercenária, você chame. Eu não vou abrir mão de controlar o seu dinheiro. Eu tive muitas conversas, muitas tentativas. Porque a gente tá falando dos meus pais. Dos 2 pilares, eu sou filha única. E é uma dor muito grande falar sobre isso. Eu tentei poupar e sofri calada. Em entrevista esta semana ao jornal Folha de São Paulo, Silvana Taques, a mãe de Larissa, disse que está triste e preocupada com a filha, que nunca quis prejudicá-la. Vamos refletir sobre como que é um sentimento de tristeza. Como que a gente reverbera isso para a pessoa que a gente tá triste? Amor, eu tô muito triste, eu não tô bem. Vou fazer um teatro aí. Não tô bem, eu não gostei do que você falou, me deprimiu, me fez mal, assim. Eu acho que a gente não tá bem, eu não tô conseguindo conviver com isso.
Esse é um sentimento de tristeza, uma das variáveis aí do sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza de uma pessoa que está realmente triste com empatia tem a tentativa de conciliar. Sim, de entender o sentimento do outro e reparar. Como que eu posso fazer para nossa relação melhorar? O sentimento justificado como tristeza através da agressividade, sinto muito dizer isso pra vocês. Não tem valor. Não é tristeza. É só manipulação através de um vitimismo e tentativa de demonstrar uma falsa empatia. Sinto muito dizer isso pra vocês. Não é tristeza. E eu queria falar uma coisa interessante. Aqui nesse trecho tá falando a seguinte frase. Ela falou: amo a minha filha e continuarei amando. Tudo que eu fiz por anos foi respeitar as escolhas dela. De forma nenhuma que ela respeitou as escolhas dela, né? Porque no primeiro momento que a menina quis ter a escolha de seguir a própria carreira, de administrar o próprio dinheiro, tá ali bem claro, por dados e fatos, que a mãe disse não. Outra coisa bem importante que eu queria falar é que as pessoas me perguntam bastante isso. Narcisista ama. Lembrando, tá, gente, que nós não podemos diagnosticar a Silvana, não cabe a nós diagnosticarmos. Mas eu tô falando de um perfil de personalidade narcisista, porque ela evidentemente tem comportamentos narcisistas, tá? As pessoas perguntam pra mim, narcisista ama. O que você entende por amor? Amor, na minha concepção, é você respeitar, é você acolher, é você não manipular, você não controlar. Amar é um sentimento de dar a liberdade do outro ser quem ele é. A pessoa narcisista, ela só ama enquanto o outro tá fazendo as vontades dela. A partir do momento que o outro para de satisfazer aquelas vontades, ela passa do que a gente chama de idealização para depreciação. Então aquela filha maravilhosa, amada, que ela tirava foto, passou a ser um monstro para ela, porque parou de atender as necessidades dela. O narcisista, ele só se importa com ele mesmo, então ele vê os outros como objetos. A partir do momento que não está mais servindo, ou seja, você está me tirando o dinheiro, você está querendo me tirar o que eu mais quero, o controle, então você não serve mais. E aí entra a fase da depreciação. Mas obviamente essa depreciação, essa difamação não vai acontecer em rede social. Porque na rede social ela tem que demonstrar o quê? A mãe, a coitadinha, ela tem que montar esse personagem para despertar a comoção das pessoas. Essa difamação, ela acontece por trás, que é quando a gente percebe as mensagens que ela manda pra Larissa. A agressividade, a forma como ela trata, as palavras duras que ela usa. Porque a Larissa ali parou de ser aquela filha idealizada. Ela começou a querer existir. E pro narcisista você não pode existir. Você tem que estar servindo ele como um fantoche. Sim, então, só complementando, o narcisista, ele ama aquele que o serve. Ou seja, ele não ama a pessoa, ele ama o serviço da pessoa, o serviço que aquela pessoa presta pra ela. Isso é amor? Pra mim não é. E que não concorda com o relacionamento da filha com André Luiz Frambar. Larissa havia falado sobre o controle excessivo da mãe em mais este trecho inédito da entrevista exclusiva que deu ao Fantástico. Eu sentia que era muito fácil colocar a culpa em quem estava comigo, e conforme eu fui crescendo, ela foi vendo que talvez ela não ia conseguir proteger pra sempre. Proteger, gente, é muito usado por pais narcisistas e pais controladores. Não é sobre proteger, é sobre controlar. Manipular, porque é uma mulher adulta que está namorando. E outra coisa que não é, até agora eu não vi a justificativa, né, sobre o porquê ela não gostava e não aceitava esse relacionamento. Sim. Será que é porque ele começou a verbalizar sobre esses comportamentos tóxicos dos pais dela? Será que ele começou a falar, olha, não é legal e tal? Não que ele foi contra, mas ele só começou a sinalizar a Larissa. Sim, abriu os olhos dela, de repente? Será que é porque ela começou a crescer nesse relacionamento e a partir de então ela começou a enxergar o que ela não enxergava? Fica aí o questionamento. Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar é: o narcisista, ele não lida com culpa. Ele sabe aquela história, culpa é minha, bota em quem eu quiser? O narcisista, ele faz exatamente isso. Ele nunca é culpado de nada. Então, assim, ele precisa culpabilizar um terceiro. Se a minha filha se afastou de mim, não é porque eu tenho um comportamento tóxico, não é porque ela não quer falar comigo, é porque tem alguém fazendo a cabeça dela. Então é muito comum que pais narcisistas se virem contra os parceiros da pessoa, né, que o seu filho está se relacionando, justamente porque ele precisa de alguém para colocar culpa. E quem é a pessoa mais fácil de colocar culpa? A pessoa que tem uma influência maior na vida da minha filha e do meu filho.
Então vocês percebem que ela não tem e não vai ter jamais ali aquele momento de admitir: eu estou causando esse afastamento, a minha filha não quer mais ter uma relação comigo. Ela vai culpar o outro. Pais narcisistas e pessoas narcisistas não reavaliam os comportamentos. Sobre gravações de conversas exibidas pelo Fantástico. Pra você, eu só você. Silvana alegou à Folha que estava, na verdade, chateada porque a filha não levava em conta as suas opiniões. Esta semana, o Fantástico teve acesso a uma outra troca de mensagens de WhatsApp. É muita observação, gente. Cada frase é uma observação. Me controlando aqui para não fazer mais até, inclusive. Observem uma coisa. Como o narcisista utiliza o sentimento dele para justificar o comportamento. Na realidade, não interessa o que você está sentindo. Isso não justifica você agredir o outro. Então, assim, ficou chateada porque ela não concordava com ela. Então, vocês observem o que eu falei sobre a questão da idealização do narcisista? Se você não atende às minhas expectativas, se você não faz aquilo que eu preciso que você faça, que eu quero que você faça, eu fico chateada com você. Aí entra muitas vezes o movimento de vitimismo, que é: como assim eu sou sua mãe e você não me ouve? Vitimismo manipulador, tá? Manipulador, vitimismo com manipulação, que foi exatamente esse movimento que ela fez ali. Então ela tentou justificar aquela fala que foi terrível, né? Você sua mãe só no título, então... Mas até a justificativa dela, ela também estava errada ali também. Por quê? O que acontece? Ela se justificou falando: eu falei aquilo porque eu estava chateada porque ela não concordou comigo. Aí você percebe como a pessoa narcisista, ela deixa escapar sobre a sua personalidade ali? Então ali ela quis dizer o quê? Eu me chateio quando não concordam comigo. Pra mim, pra eu poder exercer o papel de mãe no que é o meu conceito de mãe, eu tenho que estar no controle. Se eu não tô no controle, se essa filha tem uma opinião diferente da minha, então eu não posso ser mãe. Então ela entrou no vitimismo ali. Entre mãe e filha. O contexto. 24 de dezembro de 2022. Os pais de Larissa haviam sido convidados a passar o Natal na casa dos pais de André, o noivo da atriz. Os pais não aceitaram. E acabou com que fizesse com que os pais passassem o Natal num lugar e ela com o André em outro. Na noite da véspera de Natal, Larissa envia uma longa mensagem para Silvana. Diz que tenta entender as escolhas da mãe e do pai e que também fez a dela. Pede que Jesus renasça no coração da mãe. E encerra a mensagem dizendo que sente falta da melhor amiga, que está lá para quando a mãe quiser e que ela tenha uma linda noite de Natal. A mãe responde com um palavrão e diz: esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei. Observem o grau de agressividade dela. Ela nem se deu o trabalho de ler a mensagem da filha, ela não quis nem saber, porque ali não interessava. Não interessa o que você está falando, você não está fazendo o que eu quero. Porque o narcisista é incapaz de sentir a empatia do outro. Então, assim, nesse caso da Larissa, ela manifestou uma tentativa Sim. de afeto, mesmo respeitando a decisão dos pais não terem ido na casa do namorado dela, que foram convidados, né? Sim. Ela tentou transmitir alguma afetividade e a resposta da mãe é baseada naquilo que só ela tá sentindo, que é assim, né? O que ela fala ali, que aqui não fala, mas vai a merda. Ou seja, não importa o seu sentimento, porque é assim que o narcisista ele vai agir, ele não importa com o sentimento alheio, ele vai baseado só no que ele acha, no que ele concorda pra ele e o que ele discorda que façam com ele. Então, assim... Não tem possibilidade nem de diálogo, gente. Vocês observam que não tem, ele não dialoga, ele não conversa. Ali ela tentou falar sobre o sentimento dela, ela demonstra até uma dor nesse trecho. Demonstra. Né? E a mãe dela não quer nem saber, não tem diálogo, você não tá fazendo o que eu quero, esquece que eu sou sua mãe. O Fantástico entrou em contato com Silvana e com o advogado dos pais de Larissa, mas nenhum dos dois quis gravar entrevista ou se manifestar por escrito para responder a todas essas questões. Eu prezo muito pela minha saúde mental, pela minha sanidade, porque eu acho que perante a tantos acontecimentos a gente precisa estar no eixo. Eu tenho fé que daqui em diante eu vou poder focar no meu futuro e, se Deus quiser, colocar um ponto final nessa história específica. Apesar da Larissa ter falado nesse trecho que ela quer botar um ponto final, a gente tem uma percepção sobre o comportamento dela, pelo menos por enquanto, pelo menos até esse momento, né, dadas essas entrevistas que a gente assistiu até agora. A Larissa, ela tá num grau de consciência sobre o narcisismo desses pais, sobre o controle, sobre a manipulação, porém não completamente, porque teve uma entrevista, não essa parte, mas a primeira entrevista que eu vi ela do Fantástico, ela falava que ela tinha esperança de um dia, talvez, voltar a falar com esses pais. E quando você entende de fato o que é ter pais dessa forma, você percebe que não tem caminho de volta. Poucas vezes, os sobreviventes, que assim são chamados, os filhos de pais narcisistas,
conseguem ter uma relação ali dosada que não afete sua saúde mental. Por isso que a maioria dos profissionais que trabalham com narcisismo, praticamente unanimidade, recomendo o que a gente chama de contato zero, que é você cortar completamente. Porque qualquer oportunidade que esse narcisista tiver, ele vai tentar te voltar para o ciclo de manipulação. Então, quando ela traz ali a esperança, a gente percebe que ela ainda não está totalmente consciente do que é, da gravidade desse comportamento. Ela está demonstrando ali o interesse de cuidar da saúde mental dela, ótimo, ela já deu muitos passos com relação a isso, mas a gente espera que esse nível de consciência ele fique cada vez maior para que ela não se coloque numa vulnerabilidade, num risco de voltar para a relação de abuso. Outra coisa que eu queria falar, isso dela falar que vai deixar o patrimônio dela para trás, que vai deixar o patrimônio dela para os pais. Isso é uma forma de reforçá-los. Ainda que seja em prol da saúde mental dela, eu quero paz. E a gente entende, ela quer paz, ok. A pessoa já não quer mais passar por isso. Só que você fornecer o que o narcisista quer é você reforçar. E isso é um problema, porque a partir do momento que você reforça o narcisista, o comportamento dele, ele se cresce. Ele se cresce, ele vê, opa, tá dando certo o que eu fiz. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise que a gente fez, né? Dessa entrevista. Tem muito mais coisa pra gente falar sobre esse assunto, mas por hoje a gente vai encerrar por aqui. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar o like, deixar o seu comentário, dizendo o que você achou, dando também sugestões de conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo.